Na mão de quem está a autoridade sobre os seus desejos? O quanto da sua personalidade, da sua identidade é realmente sua? Ou o quanto de você é realmente você? E o quanto do que eu sou hoje, o quanto do que eu penso agora, o quanto da minha personalidade, no final das contas, foi fabricado para ser exatamente como eu sou, para que eu corresponda a algum modelo social que me foi imposto. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer quando o assunto do momento, e já é um assunto bem falado no exterior há bastante tempo, mas que na internet brasileira ainda pode ser considerado recente, que a economia da atenção está em pauta. Quando nós olhamos para a economia da atenção, que é esse novo modelo de negócio que rege o mundo moderno, ou o mundo pós-moderno, nós olhamos para um modelo de negócio onde a sua atenção, o seu tempo que é restrito, você tem ali tantas horas por dia, e a internet ela batalha, ela guerreia para que as horas que você passa acordado, você despeje parte dessas horas dentro do meu conteúdo e não do conteúdo de outra pessoa, dentro da minha loja e não na loja de outra pessoa, dentro da minha rede social e não na rede social de outra pessoa, porque no final das contas, a nossa atenção e o nosso tempo acabam por ser o nosso maior ativo, acabam por ser a nossa maior moeda. E o que acontece é que com a rede social, nós industrializamos, ou nós pegamos essa modalidade da vida humana, vamos dizer assim, que é todo relacionamento exige tempo, todo trabalho exige tempo, todo entretenimento exige tempo. Nós pegamos esse atributo que é imutável das relações humanas e nós o colocamos de forma industrializada dentro de um contexto social onde eu, a todo momento, estou tentando comprar esse seu tempo. Eu estou tentando comprar essa sua atenção, eu estou tentando comprar os seus olhos fixos na tela, mas não em qualquer lugar. Eu quero que você esteja exatamente no lugar, pensando o que eu quero que você pense, ouvindo o que eu quero que você ouça e comprando aquilo que eu quero que você compre. A transição que nós estamos vivendo na prática nos nossos tempos é uma transição onde nós não apenas investimos o nosso tempo dentro das redes sociais ou investimos o nosso tempo nesse mercado econômico da atenção, mas nós comprometemos a nossa identidade e a nossa personalidade, e eu vou explicar para você por onde que isso acontece, como que isso está se estabelecendo sobre nós, você queira ou não queira, para que estejamos atentos e sejamos sábios para lidar com essa situação. Eu quero te mostrar nesse vídeo que você já se vendeu provavelmente, assim como eu já me vendi muitas vezes para esse mercado da atenção, e na maioria das vezes nós fazemos isso sem perceber, fazemos isso sem ter controle direto sobre o que estamos fazendo, porque se não refletimos e pensamos a respeito disso, acabamos por seguir cegamente aquilo que é imposto sobre nós nesse novo modelo de sociedade. Então, para que a gente comece uma reflexão a respeito disso, quando nós olhamos para a filosofia clássica ou para a teologia, nós temos a atenção, esse grande ativo esse grande ativo que nós estamos tratando hoje, como foco da nossa consciência. A atenção é o locus da nossa consciência, é o foco da nossa consciência, é o centro da nossa consciência. A filosofia vai dizer que onde está a nossa atenção, ali está o nosso coração. A teologia também. Onde está o nosso coração, está a nossa alma. Onde está o seu coração, ali está a sua riqueza, certo? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está a nossa atenção, está a nossa alma. E onde está a nossa alma, ali está então a nossa personalidade, o nosso foco, os nossos objetivos e as nossas opiniões. E principalmente, ou algo que eu quero tratar de forma ainda mais objetiva hoje, os nossos desejos. Os nossos desejos estão ali. Se nossa atenção está voltada para A, em A estão os nossos desejos. Se nossa atenção está voltada para B, em B estarão os nossos desejos. E um certo pensador chamado René Girard, ele escreve sobre o mimetismo. Você provavelmente já ouviu falar sobre a teoria do mimetismo, do desejo mimetismo. E ele vai dizer que todo desejo é triangular. Todo desejo humano é triangular.
O que que isso significa? Que nós desejamos por mediação de alguém. Ou em outras palavras, eu vejo alguém querendo algo e por fim eu também quero aquele algo. Eu vejo alguém opinando sobre alguma coisa ou validando uma opinião e por isso eu compartilho daquela opinião. Eu vejo alguém comprando certa roupa e por isso me sinto atraído a ir à mesma loja, na mesma marca e buscar a mesma peça de roupa. Nós desejamos, o ser humano é assim, nós desejamos de forma mimética, nós desejamos por mediação de alguém. E o que a economia da atenção faz, e com muita força por meio das redes sociais, é industrializar esse processo de mimetismo, esse processo de mediação. E eu queria que você entendesse que o algoritmo hoje, a rede social, o algoritmo em geral, a inteligência artificial ou qualquer outro modelo algorítmico que nós temos hoje dentro da economia da atenção, eles servem como um mediador total, como um grande mediador que, entendendo que o ser humano ele se move por influência de alguém, se eu compro por influência de um mediador, se eu penso por influência de um mediador e se eu desejo por influência de um mediador, nós colocamos à sua frente então um algoritmo que é um mediador total e que a todo momento, disputando pela sua atenção, ele coloca na sua frente pensamentos, ele coloca na sua frente produtos, ele coloca na sua frente ideias, ele coloca na sua frente uma série de mediadores, que por vezes nós chamamos de influenciadores, né? Ele coloca na sua frente a todo momento, de forma bombástica, vamos dizer assim, uma série de pessoas que, de alguma forma, já são modeladas pelo sistema a influenciar você e mediar você a pensar como você quer que pense. E o mais importante de ser ressaltado, para que você não se ache o isentão nesse pensamento todo, é que tudo isso é feito de forma a que você acredite que está escolhendo. Então, influenciam-nos a fazer coisas, a pensar coisas e a nos mover por coisas, mas fazem isso enquanto nós acreditamos que estamos fazendo porque queremos, comprando porque queremos, desejando porque precisamos, desejando porque somos originais, quando no final das contas estamos sendo totalmente influenciados por alguém. E esse alguém, na grande parte das vezes, pelo que eu vejo na vida das pessoas, não é alguém escolhido com sabedoria, mas é alguém que está ali porque é mais um robô de mediação do sistema. O algoritmo é um mediador total que fica despejando sobre você outros mediadores a todo momento e despejando desejos que são impostos sobre nós, sempre nos dando a sensação de liberdade. Porque essa é a sensação que o digital nos dá. A sensação de podermos escolher entre uma infinidade de coisas, entre uma infinidade de pensamentos, entre uma infinidade de ideias, entre uma infinidade de possibilidades. Mas que no final das contas, as possibilidades que estão ali já são as possibilidades pré-selecionadas para que você tenha a sua personalidade, para que você tenha a sua identidade moldada de acordo com o que eles querem, porque no final das contas, se moldamos a sua identidade, se moldamos a sua personalidade, fica muito mais fácil de vender o que queremos vender. Fica muito mais fácil ganhar dinheiro em cima dos seus desejos. Afinal de contas, implantamos os desejos em você e agora fica muito mais fácil de vender aquilo que nós implantamos na sua mente. E isso vem como... Isso gera uma batalha entre o ser humano e o algoritmo. Ou, pelo menos, o que deveria ser o ser humano, tá? Ou o que deveria ser o posicionamento do ser humano frente ao algoritmo. Existe um conceito dentro da filosofia clássica que é o conceito de prudência. O conceito de prudência, ok? E quando nós nos deparamos com um mundo onde nós somos bombardeados pelo algoritmo, ou onde existe uma economia toda querendo manipular a nossa personalidade, a maior ferramenta que nós temos para lutar contra isso é a ferramenta da prudência. E a prudência, ela prega a ideia de que nós precisamos deliberar os nossos desejos, as nossas necessidades, depois do silêncio. Vou colocar dessa forma. A prudência prega que antes de fazer algo, eu pense. Antes de falar algo, eu pense.
Antes de algo vir, antes de eu ter alguma prática no meu exterior ou uma ação que toma forma no meu ambiente social, essa ação passou pelo meu filtro interior, eu julguei essa ação e, julgando-a boa, julgando-a bela, agora então ela faz parte das minhas ações, ela faz parte das minhas atitudes. E eu então tenho ideias, pensamentos, e eu tenho desejos em mim que passam pelo meu filtro interior antes de ganhar forma pelo meu exterior. Se a economia da atenção consegue burlar isso em você, se ela consegue alcançar a sua alma e o seu coração sem que você consiga pensar no que você está captando e recebendo com a prudência, então ela venceu a batalha. E você se torna uma pessoa facilmente manipulável. Você se torna uma pessoa facilmente controlável. O que faz a economia da atenção falhar é justamente o exercício da prudência no ser humano. Quando nós vivemos nesse viciosismo da rede social, do scroll infinito, de uma timeline que não tem fim, de ficar, sabe, aquela sensação de estar dopado de tanto conteúdo aleatório me bombardeando, e com o detalhe de que esse conteúdo aleatório parece caber como um sapato que cabe exatamente no meu pé, porque o algoritmo se adapta, se molda a esses gostos, a esses desejos, para que fique perfeito te prender ali, para que seja uma prisão que tenha sabor de mel, uma prisão que tenha sabor doce e você não perceba que está preso. Quando você está nesse scroll infinito, você se torna incapaz de lidar com as coisas a partir da razão. E sem razão não há prudência. Né? Você se torna incapaz de, exercitando a razão, saber a hora de agir, de pensar e saber julgar aquilo que é bom e é mal no que te é apresentado. Saber entender que tipo de desejo que tem tomado forma em você é um desejo que realmente deve estar ali ou que no final das contas é só mais uma implantação desse modelo de negócio moderno na sua mente, nas suas necessidades. Quando se fala de redes sociais, é muito comum que nós falemos de persona, porque a palavra personalidade, que é justamente isso que eu estou tratando com você no decorrer do vídeo, ela vai vir do conceito de persona. E esse conceito de persona ele vem, por sua vez, do teatro grego, ou das máscaras do teatro grego, quando você veste uma máscara para se transformar em outra pessoa, em outro alguém, em outra personalidade. Esse conceito de vestir máscaras hoje ele é incorporado socialmente dentro da economia da atenção e você provavelmente ouve diversas pessoas falando dentro das redes sociais sobre a personalidade dentro da categoria de persona. As personas nada mais são, hoje em dia, do que modelos de personalidade que são vendáveis ou vendíveis, né? Modelos de personalidades que são facilmente compráveis. Eu adapto quem eu sou, eu moldo o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de vestir, eu moldo as minhas opiniões para aquilo que é mais rentável, para aquilo que me traz mais ganhos, para aquilo que gera mais dinheiro. As personas que nós estamos nos transformando no ambiente digital nada mais são do que pessoas que dentro dessa economia geram mais atenção. Então eu percebo que se eu posto as coisas de um jeito X, eu tenho mais likes, portanto, eu visto essa capa, eu visto essa máscara e eu sempre me mostro dessa forma que gera mais likes. Dá pra entender? Se eu falo com um certo tom de voz, ou se eu falo se as minhas opiniões elas são convergentes com aquilo que vende mais, logo, as minhas opiniões precisam chegar nas redes sociais sempre compatíveis com aquilo que vende-se mais, com aquilo que gera mais dinheiro, com aquilo que me coloca numa posição de ter mais engajamento, com aquilo que as pessoas vão compartilhar mais, com aquilo que as pessoas vão curtir mais, vão comentar mais. E nessa necessidade, então, de termos a atenção a todo momento, nós caímos na armadilha de vestirmos máscaras que são engajáveis, máscaras que são muito bem compartilhadas, mas que no final das contas elas comprometem a nossa identidade, elas compram quem somos e elas mudam a nossa personalidade. E quando percebemos, a máscara já está grudada ao rosto e nós já não sabemos mais quem somos e encontramos então uma geração toda perdida em quem é, já não sabe mais o que pensa, já não sabe mais pensar por si mesmo, já não sabe mais julgar com justiça as ideias que chegam até eles, apenas reproduzem, mesmo que seja muito fácil de se perceber
onde estão os problemas daquele raciocínio, mesmo que seja muito fácil perceber a razoabilidade das ideias que defendem, não conseguem mais perceber o simples, não conseguem mais perceber que a grama é verde, que o céu é azul, pelo fato de que já estão com a máscara presa ao rosto, já não são mais capazes de pensar por si mesmo, já não são mais capazes de agir com prudência. Trocamos, dentro da economia da atenção, a nossa imago Dei, que é o nosso bem precioso, que é o que nos faz únicos, por uma personalidade feita em escala. Por mais que pareça ser liberdade, por mais que pareça ser uma opção maravilhosa dentre as muitas possibilidades, por mais que pareça que, aceitando essa ideia, você agora é livre, você tem mais poder, como que se fala hoje em dia, você é mais empoderado, e por aí vai. No final das contas, nós somos robotizados. Trocamos a nossa imago Dei, nosso bem precioso, nossa imagem e semelhança, por uma máscara. Por uma máscara que gera mais compartilhamentos, gera mais likes, por uma máscara que, mesmo que não tenha profundidade, satisfaz o nosso ego, porque nós nos sentimos mais aceitos, nós sentimos que vendemos mais. Perceba que esse conceito de vender mais nem sempre significa dinheiro, mas significa justamente esses likes, essa atenção. Vender mais nos tempos de hoje significa ter mais atenção. E por muitas vezes nós nos tornamos escravos dessa atenção. E vendemos, nós nos vendemos. Vendemos a nossa personalidade. Vendemos a nossa essência, a nossa identidade, por mais atenção, por aquilo que gera mais engajamento, por aquilo que satisfaz o nosso ego tão mesquinho, né, que se satisfaz com coisas tão pequenas e banais, com coraçõezinhos em uma tela, com compartilhamentos a mais, com, enfim, a ideia de que somos aceitos nessa nova economia. Dominar as paixões é justamente o contrário da ausência de restrições. O ambiente digital nos dá a sensação de que nós somos muito livres. Não é à toa que você vê pessoas falando que nunca teriam coragem de falar frente a frente ou face a face com alguém, debatendo na internet ou trazendo opiniões ou até alfinetando o outro sem medo nenhum, porque ali você veste a sua máscara e ninguém pode te alcançar. E você tem essa sensação de liberdade gigantesca, de ausência de restrições. E essa ideia de ausência de restrições, ela é inimiga do domínio das nossas paixões. Quando nós nos colocamos na posição de acreditarmos que somos livres e não temos e que a liberdade tem a ver com não ter limites, não vou entrar nessa seara agora, mas liberdade não tem a ver com não ter limites, ok? Quando nós acreditamos que liberdade tem a ver com não ter limites, nós perdemos o domínio das nossas paixões, nós perdemos a capacidade de pensar por nós mesmos e nós nos tornamos não mais aquelas pessoas livres que acreditamos ser e que a internet nos dá a sensação de ser, mas nos tornamos escravos das nossas paixões. E o mais doido disso, cara, é que nos tornamos escravos das nossas paixões e assinamos embaixo. É como se fosse um novo modelo de escravidão. Uma escravidão 2.0, onde eu compactuo com o fato de que eu sou um escravo. Eu compactuo com o fato de que eu sou escravo dos algoritmos. Eu compactuo com a ideia de que eu sou escravo das ideias que me vendem ali. Eu compactuo com a ideia de que eu não tenho mais essa liberdade. E que que a liberdade, no final das contas, é esse lugar de sem restrições. Eu perco o senso daquilo que é bom e é belo. E esse é um problema. O problema de que, na antiguidade, as nossas paixões, ou eles julgavam, né, que a paixão, a boa paixão, é aquela que me conduz para o bem, para o belo. É aquela que me conduz para aquilo que é o bem supremo. Ao passo em que, no ambiente digital e na economia das atenções, infelizmente, os nossos desejos que mais são nutridos e as nossas paixões nutridas são as nossas paixões mais superficiais, mais banais, mais mesquinhas, mais lixosas, mais sujas, mais fétidas. Se você colocar uma pessoa para ser educada pela rede social
e não colocar nenhuma outra influência externa nisso, você vai ver uma pessoa, um novo escravo, um escravo das suas próprias paixões, um escravo dos seus próprios pensamentos. Uma pessoa que, num buffet de tantas possibilidades, tem ali a sensação de escolha e escolhe, dentro desse buffet, apenas aquilo que lhe cabe, ou apenas aquilo que concorda com os ideais que já foram vendidos anteriormente para ela. Aquilo que me constrange, me coloca na parede, sabe? Aquilo que faz com que eu precise mudar de ideia, aquilo que gera conflito comigo, eu não me sirvo. Eu não pego no buffet, eu não escolho. Eu pego apenas aquilo que concorda com o meu círculozinho social. Eu pego apenas aquilo que eu vejo que engaja melhor com o meu público. E no final das contas, quando eu percebo, não sou mais livre. Eu sou um escravo do sistema. Eu sou um escravo da atenção dos outros. E então, quando, por fim, confrontados com essa realidade, a realidade de que estamos envoltos desse ambiente e desse novo mercado, dessa nova economia que hoje rege o mundo, e eu sei que não é tão simples assim abrir mão das redes sociais e sair do ambiente digital, eu me pergunto por muitas vezes se é possível fazer isso. No mundo onde nós vivemos, é possível estar fora desse ambiente? Eu tendo a acreditar que hoje não, é muito difícil mesmo. Exige uma série de possibilidades que a maioria das pessoas não tem para viver longe disso. Mas então, como viver no meio do ambiente digital sem perdermos a prudência? Resgatar a prudência no nosso cotidiano e fazer com que a virtude da prudência vença os nossos desejos mais mesquinhos, os nossos desejos implantados por essa nova economia. E eu acredito que para que nós possamos estar nesse ambiente e vencê-lo, por assim dizer, e não sermos corrompidos por ele, é necessário de fato uma ascese da alma. É necessário um esforço, uma atitude intencional. É necessário que nós queiramos tal. É necessário que nós busquemos, plantemos e reguemos a ideia de que nós estamos ali, mas nós não seremos contagiados por isso. Isso precisa ser um posicionamento prático na nossa vida. E por ser um posicionamento prático, eu meditei sobre isso e eu anotei 3 ações que eu acredito serem importantes para que nós resgatemos a prudência nas nossas relações digitais. E a primeira delas é a interrupção. É criar um espaço entre o estímulo e a ação. O que eu quero dizer com isso? Quando você é convencido, quando você ouve uma opinião na internet, quando você lê alguma coisa, quando você recebe uma propaganda, entre você receber esse estímulo e você tomar uma atitude, você comprar, você responder, você repostar, que você faça uma interrupção. E você se coloque ali na posição, então, de meditar a respeito do que aquilo diz. Antes de comprar, antes de vender, antes de compartilhar, antes de responder, interrompa e pense antes de agir. Esse é o primeiro passo, é o passo mais básico de todos para resgatar a prudência nas nossas relações digitais e no nosso envolvimento digital. A segunda ação é, entendendo que o desejo do homem é triangular, que ele deseja por mediação, e que você não é especial, não é um lírio dourado no campo, que é diferente de todo mundo, e também é influenciado, é importante então que nós escolhamos de forma intencional quem são os nossos mediadores. Se somos motivados, influenciados, e somos constantemente, as nossas opiniões, o que queremos comprar, como queremos fazer, o que desejamos vestir, o que desejamos comer, constantemente é influenciado por mediação. Então, o que há de mais inteligente da nossa parte do que intencionalmente escolher quem media os nossos desejos? E é assim que você pode fazer um grande filtro na sua vida digital e entender o que está ali apenas para satisfação de desejos podres, supérfluos e passageiros, e o que está presente no seu ambiente digital que produz e te ajuda e te influencia a virtude. Porque é possível sim você estar engajado no digital e ainda assim ser uma pessoa que está construindo virtude. Escolher os seus mediadores é uma atitude sábia, é uma atitude inteligente. Entender, se colocar na posição de ser humano, de humildade, de entender, eu sou influenciado. As pessoas me influenciam, o meio me influencia. Se colocar nessa posição de não se achar o isentão é o primeiro passo. E então, entendendo que você não é o isentão e não é o diferentão, escolher intencionalmente seus mediadores. Eu posso ser mediado por um sábio,
que sabe do que está falando, por um grande estudioso, por uma pessoa que fala de forma séria sobre assuntos importantes da vida, e por entretenimentos que são saudáveis, porque o ser humano precisa de entretenimento, né? Nós não somos robôs. Ou eu posso usar esse mesmo tempo e essa mesma atenção minha, que é limitada, é uma moeda de troca, para coisas supérfluas e banais. Então, escolha os seus mediadores. Quem media os seus desejos? É uma escolha que pode ser intencional. E se você não faz essa escolha de forma intencional, o ecossistema vai fazer por você. Se você não decide de forma intencional quem serão os seus mediadores, a própria economia da atenção vai se encarregar de entregar para você esses mediadores. E quando você perceber, vai estar lá, longe da prudência e muito perto dos seus desejos mais podres, né, mais superficiais. E por fim, contemplação como fonte de resistência. Então, você interrompe e pensa com prudência, você escolhe os seus mediadores e por fim você contempla, porque a contemplação é uma forma de resistência intelectual. A contemplação é uma forma de resistência no mundo globalizado onde nós vivemos. O foco no eterno está fora da jurisdição do algoritmo. Então, quando você contempla aquilo que é belo, aquilo que está para além desse ambiente digital, quando você tira tempo para contemplar as coisas ontológicas, a pensar a vida de forma alta, sabe? Quando você tira tempo para ampliar a sua alma, para crescer na sua alma, com coisas que edificam, coisas que são inteligentes, que trazem sabedoria, quando você tira tempo para contemplar aquilo que há de belo, de perfeito, aquilo que há de divino na realidade, você então amadurece e você se torna, sim, uma pessoa mais resistente para estar nesses ambientes. Você se torna uma pessoa mais resistente para estar nesses ambientes mais hostis que a internet proporciona. Então, sem uma vida de contemplação, é muito difícil criar casca, maturidade para vencer uma série de bombardeios que são muito maiores do que nós. Uma série de informações que o algoritmo propõe que são muito mais rápidas do que nós, são muito mais espertas do que nós, são muito mais práticas do que nós, nos alcançam numa velocidade muito maior do que com a qual nós temos capacidade de nos defender. E se nós não treinarmos uma vida de contemplação, então nós não seremos prudentes, e não sendo prudentes, seremos mais facilmente atingidos. A economia da atenção é um novo modelo de vida, de negócio e de mundo. E se nós não estivermos atentos a isso, se nós não estivermos cativando a prudência nas nossas vidas, escolhendo os nossos mediadores e abrindo mão do digital para termos tempo de contemplação daquilo que é alto, verdadeiro, real, belo, nós seremos escravos 2.0. Escravos do sistema, de uma nova economia, escravos da atenção dos outros, e o nosso tempo será apenas uma moeda de troca despejada a dar atenção para as coisas mais supérfluas que não nos levam para lugar nenhum. E quando nós vemos, nós teremos uma máscara pegada ao nosso rosto, não reconheceremos mais quem somos, não saberemos mais quem somos, porque nos tornamos aquilo que o algoritmo construiu de nós, e não aquilo que poderíamos ter construído na busca das virtudes, na busca do divino, na busca das coisas que realmente importam.